Minhas amigas e meus amigos, é com imensa satisfação e muita honra que hoje estou aqui no podcast Ivan Lima, no coração da comunidade, com uma pessoa que assim estou até emocionado para anunciar, porque ela é uma referência para todos nós, ela que trouxe muita política pública para o nosso povo negro, para as mulheres negras, o empoderamento para as mulheres negras. E aqui em São Paulo hoje ela representa todo o nosso povo na Assembleia Legislativa. Mas além de tudo isso, uma grande artista, compositora, cantora. Eu estou aqui com muita emoção, viu, Moisés da Rocha, viu, Celso Lima, com muita emoção para anunciar aqui no nosso podcast ela, nossa deputada Leci Brandão. Muito obrigado mesmo, de coração, pela sua presença aqui hoje conosco. Obrigada a você, meu querido, que Deus te abençoe, te ilumine. Muito grata pelo carinho, pelo respeito, né? Por essa consideração que você tem, não só por mim, mas também pelos meus amigos, pelo nosso povo, né? Não só povo legislativo, mas o povo mesmo do dia a dia, o povo da cultura, o povo da religião. O povo, né? Nós somos muito simples, muito naturais, mas temos uma coisa que cada vez firma mais a nossa amizade, que é a reciprocidade de respeito, né? A forma natural que a gente tem de se ajudar, de cooperar, de poder dizer estamos em paz, né? E sempre tentando ter uma convivência de muita amizade, de muito respeito, e tentando fazer com que esse país ele se despeça definitivamente de uma coisa chamada preconceito, que é uma coisa muito ruim. E quando a gente quer do mesmo caminho, do mesmo lance, né? mesmo samba, a gente pode se juntar, é muito bom, é sempre alegria, é sempre amizade. No nosso ambiente sempre tem essa coisa do sorriso, da fraternidade, né? E da gente mostrar para o país que é muito bom ser feliz e a gente gosta de ser feliz. Essa é a nossa deputada Leci Brandão, mas acima de tudo esse ser humano maravilhoso, essa pessoa que realmente traz assim a humildade, alguns valores fundamentais de educação que ela aprendeu lá na base. Foi com a mãe dela, foi com a família dela, e a gente percebe que tem muito a ver também com a nossa vivência, com a nossa convivência, com tudo que nós aprendemos lá de base, na nossa família. Meu avô, Celso Monteiro, minha avó Hortência, sempre reunia, né, a família toda, né, no Dia dos Pais, na Páscoa, no Dia das Crianças. E eu nunca vou esquecer desses momentos do Natal, né, uma família grande, a nossa família. E era assim, né? Eu tenho a parte dos Limas também, minha avó Tereza, meu avô Celso Lima, né? Meu avô Silvio de Lima, né? Pai do meu pai, Celso Lima. Então eles sempre ensinaram isso, essa integração, e ali a gente foi aprendendo também aquilo que você traz como as 6 palavras, né? Fala um pouquinho, porque tem muito a ver com o que eu aprendi desde criança também, Leci. A minha faculdade de filosofia é formada por 6 palavras, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e muito obrigada. Com essas 6 palavras eu vou conduzindo a minha vida, desde sempre. Eu fico muito feliz porque eu sei que isso vem da sua base, né? Isso vem do que tem de mais sagrado nas nossas vidas, que é a nossa família, né? E você também, com certeza, deve sempre valorizar a sua família. E eu tô aqui, como disse para vocês, para mim a Leci, por mais humilde que ela seja, ela é uma celebridade para mim, ela é uma referência. Eu sou muito, muito, muito seu fã. Primeiro, né, como a Leci Brandão, cantora e compositora. A gente aprendeu, né, desde a época lá do Fundo de Quintal, 1980, e aprendendo ali os sambas, né, seja do primeiro LP, do segundo, do terceiro, e até que num determinado momento, ainda na minha adolescência, inclusive, peguei justamente essa parte e... Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Era isso, era esse momento.
eu estava ali crescendo. 87. 87? Então, eu tinha 87, tinha 16 anos. Então é isso que eu estou te falando. Eu peguei toda essa época, meu pai presidente de uma escola de samba lá de Pirituba, a Prova de Fogo de Pirituba, uma escola tradicional, mais de 40 anos. E nossa base era isso, era o samba. Eu disse muitas vezes que o samba e a educação mudaram minha vida. No samba eu aprendi a inteligência emocional, aprendi como lidar com as pessoas, fazer amizade, isso que você falou, né? Essa felicidade que a gente tem, independente da questão material, a gente traz essa energia positiva, essa alegria. E o samba é alegria, né? E o samba me deu muito isso, facilidade de fazer amizade e tudo. E meu pai, minha mãe, minha família sempre disseram, o caminho é a educação. Então, aos 14 anos fiz Senai, depois disso comecei a trabalhar, tinha uma profissão, depois hoje consegui, né, concluir a pós-graduação, mas tudo isso foi orientação e ensinamentos que eu vejo que Leci, posso te pedir bênção? Porque eu tenho que pedir a bênção. Que Deus te abençoe sempre, te dê muita paz, muita saúde para você, para sua família, né? E que você possa sempre estar nesse caminho do bem, né? Caminho de ajuda, de poder ajudar e fazer alguma coisa para poder fortalecer, né? O nosso povo, fortalecer a nossa gente, que infelizmente na nossa sociedade, na sociedade brasileira, sempre tem lugares que não são os lugares merecidos, né, para a nossa população. E a gente precisa fazer com que isso mude, com que todas as pessoas tenham oportunidade, que todo mundo possa estudar, trabalhar, crescer na vida com a sua profissão, porque a nossa história, né, a ancestralidade nossa, ela já sofreu muito. Ela já veio para cá obrigada, né? Ela veio aí jogada nos navios negreiros e a continuação da história do Brasil fez com que o nosso povo ficasse sempre numa situação de ter que pedir ajuda, de ter dificuldade para conseguir suas coisas, mas eu acho que tudo tem que ser o tempo. E agora nós estamos num tempo de recuperar tudo aquilo que a gente perdeu ao longo de todos esses anos. O Brasil precisa ser um país homogêneo, um país que dê oportunidade para todo mundo e que faça com que a educação e a cultura estejam sempre presentes, sabe, na nossa caminhada. Você sabe que eu tenho dito e repetido inúmeras vezes que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. E os livros escolares precisam atualizar e contar a verdadeira história da construção desse país. Então, quando a senhora traz esse tema, não tem como a gente não reforçar para toda a nossa população brasileira que os nossos ancestrais trabalharam no ciclo da cana no Nordeste, no ciclo do ouro e minérios em Minas Gerais e no ciclo do café. Rio de Janeiro e São Paulo, fundamentais para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, todo esse crescimento, todos os ciclos econômicos desse país, estava lá o braço forte da nossa população negra trabalhando. Nós trabalhamos por isso. Então, se a abolição veio, e ela veio sem políticas públicas, ela veio sem nenhum tipo de cidadania para o nosso povo, nós precisamos dessa reparação, e essa reparação nós queremos na educação, na saúde, em todas as áreas do conhecimento e principalmente como uma política de Estado, para que de fato a gente transforme esse país numa grande nação, incluindo todos sem exceção, todos os brasileiros. Não é isso, Leci? Exatamente, igualdade sempre. Igualdade de oportunidade. E é importante ela trazer esse tema, porque daí a gente sai um pouco dessa base, né, da questão toda que serviu para que a gente pudesse seguir nossa vida, que são os valores fundamentais, a família. A gente sai dessa ideia da cultura, mas a gente já volta já ali
Porque o povo que não ama e não preserva suas formas mais autênticas de expressão jamais será um povo livre, como disse o Plínio Marcos. Então, Leci, você com a sua música, com a sua composição, com a sua arte, você transformou muitas vidas. Você transformou a minha e de toda uma geração, de toda uma população brasileira, de norte a sul desse país. Obrigada. Pode ter certeza que você sempre teve a coragem de fazer uma música, mas que ao mesmo tempo também ela trouxesse os direitos que as mulheres precisam ter, que a juventude precisa ter e que nós brasileiros todos temos que ter a equidade. A equidade é fundamental, porque é uma igualdade com justiça. E eu vejo isso nas suas composições. Você tem uma inspiração assim maravilhosa para trazer isso, para empoderar principalmente essa população periférica, as comunidades. Então é isso. Pode seguir a Leci, continue apoiando a Leci, porque a Leci ela nos representa com altivez na Assembleia Legislativa, no parlamento desse estado. E isso não foi à toa. Ela foi compositora da Mangueira, né, no momento que não tinha mulheres compondo em escola de samba. Ela e a nossa dona Ivone Lara, elas têm esse legado. E ela vem para São Paulo, ela já era uma artista consagrada, mas ela vem aqui para dizer que o poeta falou que São Paulo enterrou o samba, que não tinha gente bamba, e ela não entendeu por quê. Aí ela foi na Barra Funda, foi lá no Bexiga, foi lá na Nenê e respondeu pro poeta: me desculpa, poeta, mas discordo de você. Esse samba foi feito por mim e pelo saudoso Reinaldo, né? Nós fizemos esse samba num restaurante lá no Hotel Jandaia, ali na Duque de Caxias, né, no centro de São Paulo. O Príncipe do Pagode? Príncipe do Pagode, meu grande amigo. Reinaldo. Fizemos esse samba juntos. Me perdoa, poeta. E foi muito bom porque o povo de São Paulo entendeu que o Reinaldo também é carioca, né? Então foram dois cariocas que se juntaram e conseguiram compor esse samba em homenagem ao samba de São Paulo, né? Porque fala em gente do Camisa, da Nenê de Vila Matilde, fala, né, na Dona Olímpia, fala, sabe, Dona Sinhá, né? Zeca da Casa Verde, Geraldo Filme, Talismã, tá todo mundo nessa letra aí. Não, é fundamental, né? Você vê que valoriza a nossa cultura afro-brasileira, africana. Então a Leci, ela vem para São Paulo, né? É importante saber que o Reinaldo também, carioca, que o Reinaldo se consagrou aqui. Nessa época toda, eu era mestre Sala Mirim da Escola de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco. Né? A Barra Funda era e continua sendo uma grande expressão do carnaval paulistano. E ela trazer essa contribuição, porque naquela época ainda tinha uma diferença muito grande entre o Carnaval de São Paulo e o Carnaval do Rio de Janeiro, né? A Sapucaí. Tal, e vindo uma carioca sambista consagrada e trazer um samba como esse junto com o Reinaldo foi muito importante. Então, do ponto de vista cultural, você toda essa expressão, toda essa referência, né? Eu tenho que prestar essa deferência para a senhora, porque é muito importante. Mas a Leci, além de toda essa contribuição cultural, para além disso, ela traz para nós também toda uma questão de uma representatividade de uma mulher negra, guerreira, para dentro do parlamento e consegue se eleger deputada estadual por São Paulo. Então, muitas vezes eu já encontrei com ela em várias das atividades que a gente está trabalhando em busca de igualdade de oportunidade para todo o nosso povo, e ela sempre demonstrando essa humildade, e ela diz que ela deve muito para São Paulo. Com então, certeza. Quero dizer, como um paulistano, um paulista, somos nós que devemos para você, Leci, tudo que você já fez por esse estado, por esse país. Porque você falou até agora há pouco a idade dela, né, que já é uma idade avançada,
E ela continua lutando, trabalhando, dando esse exemplo e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos continuar fortalecendo a nossa referência aqui em São Paulo para que as mulheres, a juventude negra, todo o nosso povo, a cultura brasileira tenha força e continue tendo força e que a gente, nesse país, que a gente tem aí liberdade para escolher a nossa religião, que a gente possa também acabar com essa guerra religiosa, que a gente não entre nessa jogada, porque nosso país é um país, não é um país que vai se dividir em religião. Muito pelo contrário. Aqui a gente tem essa liberdade para que todos possam ter a sua crença, que todos possam acreditar em Deus e num ser maior, ter essa energia e ir escolhendo a religião e a forma que quer ter essa fé com liberdade, com independência. Não tem coisa melhor do que a liberdade. E não existe liberdade com racismo, né? Não existe liberdade com preconceito. Então, eu quero falar um pouco sobre os seus feitos, suas realizações enquanto deputada, enquanto uma representante nossa lá no parlamento. E muitas das vezes solitária, né? Uma representação solitária, né? Nós temos 94 deputados na Assembleia Legislativa e a gente, durante muito tempo, teve 1, 2, 3, agora parece que a gente tem 4 representações de quem realmente representa, né, de fato, a periferia, representa o nosso povo, porque não é fácil, viu? A gente depende do apoio de todos vocês, porque não é fácil a gente conseguir alcançar esse objetivo de aumentar a nossa representatividade, os nossos espaços de poder e decisão são muito restritos e nós dependemos do povo, dependemos da comunidade, dependemos aí da periferia, dependemos dessas lideranças regionais para que possa, de fato, colocar uma equidade também na política brasileira. E eu não tenho dúvida, se tiver mais jovens, mais mulheres e mais negros nos poderes legislativo e executivo principalmente, o nosso país vai melhorar. Porque, segundo o IBGE, já somos quase 60% dessa população brasileira. Ou seja, mais de 110 milhões de pessoas. Então nós precisamos realmente sermos representados para que realmente a democracia brasileira ela possa fazer todo sentido e possa reduzir essas desigualdades sociais e raciais que tem no nosso país. É bom você deixar muito claro assim, né, a sua opinião, a forma como você enxerga, né, o espaço político, o espaço de poder, porque quando você olha o plenário, né, você falou, são 94 parlamentares, e você conta a dedo, né, os que pertencem ao nosso espaço, né, que eu digo nosso espaço de negras e negros. A Assembleia tem quase 200 anos de existência. Então, somente no segundo milênio, ou seja, em 2010, é que é dada a oportunidade de entrar naquele universo, né, uma mulher que não é paulistana, não é paulista, mas que ama São Paulo, que sabe que tudo que aconteceu na sua caminhada artística, né, no meu caso, foi São Paulo que me retornou a carreira. Eu estava fora do cenário, né, de gravações, enfim, de tudo, desde 1981 e retornei em 85. Então, a partir de 85, as pessoas perceberam que a gente estava ainda em atuação, que a gente ainda estava se preocupando em trazer temas, né, pautas de discussão de social, enfim, de desafios para melhorar a situação, né,
de direito, de igualdade das nossas pessoas. Então, São Paulo me tornou uma artista vendedora de discos, que foi com o LP Isso é Fundo de Quintal. O LP era Alessi Brandão, mas tinha a música Isso é Fundo de Quintal. O que tinha é isso, meu amor, venha me dizer. Tinha Isso Papai Vadiô. Né? É pagode pra valer. Exatamente. Então, esse trabalho, ele, de 85, que a gravadora Copacabana, que é de São Paulo também, me deu a oportunidade de retornar, fez com que eu ficasse conhecida no Brasil inteiro. E depois disso, veio o LP Dignidade, né? Que tem a música Só Quero Te Namorar, tem o Laicá, tem Fogueira de uma Paixão, é um disco muito bom Fogueira mesmo. de uma Paixão. Né? Música do Arlindo Cruz e do Assir Marques, né? E de Luiz Carlos da Vila, quer dizer, 3 grandes compositores. Então a gente saiu retornando o trabalho de gravação e fazendo com que o povo de São Paulo reconhecesse nesse trabalho que a gente tinha um tipo de samba que não era um samba de oportunidade, era um samba que falava de vida, falava de amor, falava da questão, né, de racismo, falava um pouco de tudo. E foi o Estado de São Paulo que fez com que a gente entrasse novamente em evidência, né, na publicidade aí desse país, e todas as músicas foram sendo conhecidas, foram sendo executadas nas emissoras de rádio, e acabou resultando uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro. Por isso que eu reafirmo sempre a importância de São Paulo na minha vida, na minha caminhada, que não foi necessário que eu tivesse nascido nesse estado para poder ser uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. E, a partir daí, eu fui sendo chamada para atuar em outros campos, né? Ou seja, nas quadras das escolas de samba, enfim, conhecendo o povo, né? As famílias de samba, família do seu Nenê, do seu Chiclé, da Solange, né? Lá da Mocidade. O seu Jarez. Fomos conhecendo todo mundo do samba. Acabou resultando que eu fui convidada para sair na Nenê de Vila Matilde, saí 6 anos na Nenê, depois... A Nenê é o maior quilombo da Zona Leste. Exatamente. E aí houve até uma questão que disseram, não, você tinha que ser camisa, porque você conheceu o pessoal, o Tobias primeiro, Dona Sinhá, o melhor camarão na moranga que eu comi, né, aqui em quadra de samba foi na casa de Dona Sinhá. Ele me ofereceu um almoço lá, Magali, essa turma toda. Então são pessoas que me trataram com muito carinho. Paralelamente a isso, o Moisés da Rocha, que para mim era o grande jornalista, o grande radialista também, que conseguiu colocar o samba num patamar fantástico, foi quem me apresentou. Pioneiro, né? Pioneiro, né? O Samba Pede Passagem. Samba Pede Passagem. Moisés da Rocha, grande amigo muito. Nosso, da nossa família. Moquita, mandar um abraço pro Moquita, pro Helder Celso, grandes parceiros. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito mais ligada no samba de São Paulo, né? E aí passei a fazer parte também dos comentários da televisão. E com esse comentário da televisão, eu trouxe de volta o tipo de comentário que eu fazia no Rio de Janeiro, que era para falar de sambista, de samba, de baiana, de pessoal de bateria, diretor de harmonia, o pessoal da velha guarda. E com isso, São Paulo passou a me olhar de uma outra forma, ou seja, que eu tinha uma responsabilidade, uma preocupação de mostrar que samba, sabe, existe em São Paulo, que samba também faz parte da história, né, dessa cultura, sabe, dos sambistas daqui. E com isso eu caí no coração do povo, né? Por isso. Caiu no meu também, tá? Por isso que eu quero dizer para vocês que é muito importante que a mídia dê espaço para comentaristas, sambistas que conhecem realmente os bastidores do carnaval, que também sabe das dificuldades que as escolas de samba têm para colocar realmente essa cultura, esse teatro na avenida, contando essa história, esse enredo. E a Alessi era justamente isso. Acho que eu peguei uma época que a Alessi era comentarista das escolas de samba, o próprio Moisés da Rocha, e a gente percebe muito a diferença.
porque a hora que o folião tá passando ali, que tá passando cada ala, cada quesito da escola, ela trazia uma contribuição a mais sempre, um ensinamento a mais para nós, no sentido do que são as raízes, quais são os significados de cada setor da escola e a importância que eles têm no enredo, no carnaval, enfim. Então, a hora que fala da bateria, da harmonia, da evolução, a hora que fala de um casal de mestre e porta-bandeira, de uma comissão de frente, ela consegue entender e trazer da onde surgiu, por que as escolas são formadas por esses quesitos. Então é fundamental que a gente possa valorizar aqui em São Paulo, mas em todos os estados do Brasil, o carnaval, que é cultura genuinamente brasileira. Fundamental que a gente reconheça, valorize e trabalhe para que tenha cada vez mais esse desenvolvimento. E nesse sentido, ela não fez só comentário para o Carnaval de São Paulo e para o Brasil. Ela trouxe uma lei. Ela trouxe uma lei para o estado de São Paulo, idealizou, e que nesse ano agora a gente teve o prazer de estar no Palácio dos Bandeirantes e vendo o Carnaval de São Paulo, os desfiles de escola de samba se transformar em patrimônio imaterial da cultura do estado de São Paulo, perante o governador do estado, perante o governo do estado. Então, Leci, eu queria que você falasse um pouco sobre essa realização que foi tão importante, junto com a Liga, junto com a UESP e com a Secretaria de Estado da Cultura. Porque nós sempre tivemos a preocupação de valorizar a cultura popular, né? Eu acho que o Brasil ele tem isso com muita consciência, né? Esbanja essa consciência, essa alegria. E a gente descobriu que São Paulo poderia também fazer parte, sabe, da história da cultura brasileira de uma forma muito natural. Porque se você observar, quase todas essas escolas, na sua maioria, tem uma família que começou tudo, sabe? Tudo tem um início, né? Alguém teve a ideia de formar dentro de um quintal, sabe? Uma reunião, dessa reunião a coisa foi aumentando, aí vira um grêmio, daqui a pouco, sabe, tem um time de futebol, sempre tem isso, até que chega a se formar uma escola de samba. E hoje o Carnaval de São Paulo está aí, do tamanho que está, né, com muita gente, inclusive, que nada tem a ver com essa história, quer se apropriar, né, da história, e a gente não pode deixar isso acontecer. Eu vou dar um exemplo muito pequeno. Por exemplo, acham que eu tenho implicância com rainha de escola de samba. Eu não impliquei com ninguém, nem com rainha, nem com nada. Eu apenas não posso aceitar de forma muito natural que, por exemplo, as meninas que são da comunidade, que são da quebrada, da periferia, que já foram rainhas de escola e sabem sambar direitinho e são ali daquela família, foram criadas ali, sejam preteridas por causa de uma moça que é lá de outro lugar e que não sabe sambar, mas que tem a cara na televisão todos os dias, entendeu? Então, aí tem atriz, tem não sei quem, tem todo mundo, menos a moça que é daquela comunidade. Ela não pode vestir a roupa da rainha da bateria. Tem que ser uma outra pessoa que seja uma pessoa da mídia. Isso aí é que eu não concordo. Aí dizem que eu sou contra. Eu não sou contra nada. Eu só quero que cada coisa esteja no seu lugar justo. Apenas isso. Não, mas falar de justiça nesse país, falar de educação e de justiça, falar de verdadeira história aqui nesse país é motivo de polemizar muitas vezes, né? Então a gente precisa realmente, de fato, que a gente possa trabalhar a consciência, que as pessoas possam ter essa consciência e possam perceber nos números, nas estatísticas, né? Tá certo que a gente conseguiu triunfar por um caminho de vitórias e de conquistas, mas a gente tem que olhar sempre de uma forma estatística toda uma população. É fácil você falar de alguém individualmente que conseguiu atingir um resultado. Mas como que está realmente a nossa população? Nós temos quase 13 milhões de pessoas vivendo na capital. Nós temos quase 46 milhões de pessoas vivendo no estado de São Paulo. Como é que está
a distribuição de renda, como é que está as oportunidades, as igualdades de oportunidade, como é que está a economia, como que é essa divisão. Porque, para vocês terem uma ideia, dos 10% mais pobres do Brasil, 78,9% são pretos e pardos. Ou seja, a extrema pobreza brasileira, 80% delas são negros. Enquanto que dos 10% mais ricos desse país, 72,3% são brancos. Então, os milionários brasileiros todos são brancos, a grande maioria. Então, a gente tem sim uma desigualdade social muito grande, mas sobretudo racial. E a equidade racial é importante nesse sentido, mas isso depende de consciência, depende de fato das pessoas começarem a olhar para isso e ver que a gente precisa ter um país melhor. Eu me coloco com imensa satisfação e muita honra, como uma oportunidade de trabalhar isso. Minha grande vontade é estar representando justamente uma região periférica. Eu venho de Pirituba, Jaraguá, São Domingos, Taipas, da zona norte da cidade de São Paulo. Ali, para vocês terem uma ideia, tem quase 2 milhões de eleitores e a gente precisa que essa região, que as regiões do estado de São Paulo, que tem periferias, que tem aquela população que mais precisa, porque vocês vão ver todo mundo num discurso falando que vai trabalhar para quem mais precisa. Mas a hora que você vê a realidade é outra. Então, Alessino, o que nós queremos é que as representatividades políticas, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, que elas tenham uma equidade maior, que elas de fato representem todos os setores da nossa sociedade. É isso, a gente não quer nada a mais, a gente não quer, o que a gente quer é melhorar a vida das pessoas, melhorar o nosso país. E eu não tenho dúvida nenhuma que é com igualdade de oportunidade, com educação e justiça, que a gente vai conseguir isso. E na escola de samba e outras expressões culturais, essa apropriação cultural que a Alessi está falando, é porque a gente vai vendo cada vez mais por questões materiais, pela questão econômica, o nosso povo perdendo espaço nas religiões, perdendo espaço na capoeira, perdendo espaço no samba, que é o que ela está falando. A gente não quer dividir, a gente quer somar. Mas por que sempre a gente tem que ter esse tipo de situação? Veja bem, nós tivemos a abolição e logo depois, um pouco antes da abolição, começou uma ideia da imigração europeia, de dar oportunidade, porque não ia fazer a República Brasileira de negros e indígenas, não é isso? E aí veio a imigração europeia, os italianos, chegaram aqui os alemães, os japoneses, ou seja, os povos maravilhosos. O Brasil e São Paulo, principalmente, só é o que é por causa dessa diversidade. Eu não tenho dúvida e valorizo isso. Eu acho que os povos europeus trouxeram uma contribuição maravilhosa para o nosso país. Mas por que a nossa religião tem que ser perseguida? Por que a nossa estética tem que ser criticada? Por quê? Por que a nossa intelectualidade tem que ser questionada? A única coisa que a gente quer é isso. A gente quer também participar dessa cidadania. Quando escravizados, não tínhamos cidadania. Não tínhamos direito a estudar, não tinha direito à terra, não tinha direito a nada. Porque não tinha cidadania, era escravizado. A partir da abolição, essa cidadania ela ainda não chegou. Foi uma abolição que está sendo cada vez mais... Na realidade, o pessoal tá querendo mesmo denunciar essa abolição inconclusa, essa abolição inacabada, essa abolição que é uma farsa. Porque a partir da abolição, a população negra saíram das fazendas para formar os morros no Rio de Janeiro. E aqui as favelas, as comunidades, tá cheio de população negra nordestina. Então é disso que nós estamos falando. Que hora que esse país vai acordar para que, de fato, a gente tenha educação e justiça
de verdade, em que momento que a gente vai conseguir fazer com que a igualdade de oportunidade seja uma realidade no nosso país, para que as periferias que precisam receber políticas públicas, levar educação lá, levar saúde, levar trabalho, levar renda, levar desenvolvimento social, econômico, cultural, esportivo, lá na periferia onde está grande parte dos brasileiros. É isso que nós queremos. Não é isso, Leci? A sua luta aí diuturna não é para poder conseguir igualdade de oportunidade para todo o povo brasileiro? Porque quando você fala em oportunidade, você tem que juntar logo com a educação, porque as pessoas tendo educação, as pessoas crescem, né? As pessoas vão ter uma melhor escola, um melhor atendimento, né, por parte do poder executivo, se tratando de educação e de saúde, que são os dois pilares que fazem com que uma pessoa possa realmente crescer. Que você tem que ter saúde para poder sustentar, né? A inteligência é uma coisa que Deus dá para todo mundo. Todos têm que ter oportunidade para poder exercer aquela inteligência. Então, não é tão difícil assim. Tem que ter vontade política de verdade. Colocando na escola, sabe, as crianças têm que estudar, colocando quem tem problema com saúde, que tem um hospital decente para poder ser atendido, né? Então, quando você cuida dessas coisas, que são coisas básicas, né? E que o pior de tudo é que agora nós estamos também passando por um processo que as pessoas estão com fome, as pessoas não têm onde morar, as pessoas não têm o que comer, então tem que ter uma união muito grande, esquecer questões partidárias, esquecer tudo isso e pensar, sabe, na população, pensar em poder atender essa população de verdade, sem outros interesses, entendeu? Você sabe que você falando assim, vou até dizer para vocês aqui um sonho que eu tenho, né? Eu fiz engenharia, trabalhei muito com planejamento estratégico, né, em empresa, na iniciativa privada, também fiz esse tipo de trabalho como subprefeito lá da região noroeste da cidade de São Paulo. E assim, o meu sonho era ter um planejamento estratégico de país. É isso que com tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que a engenharia me deu, transformou minha vida, eu gostaria de ter um planejamento estratégico para o Brasil. Eu queria que o Brasil, agora em 2022, 2023, vai começar um novo governo, que tivesse um planejamento de 2022 a 2050. Onde nós queremos chegar até 2050, para que a gente possa, de fato, transformar esse país. E aí, Leci, você tem toda a razão. O investimento, o orçamento tem que ser no brasileiro. Tem que pegar uma geração a partir de agora, todos que estão nascendo a partir de 2023, e dar tudo para o brasileiro, tudo. Da educação de base, da saúde de primeira, da oportunidade, enfim, de cultura. E depois, e justiça, né? Um país sem justiça é um país falido. Então, investir em educação, saúde, cultura e justiça, não tenho dúvida que até 2050 a gente acompanha essa geração, todos que estão nascendo, e vamos ver o que acontece com esse país, a transformação que a gente vai ter até 2050. Porque se você planejar, se você fizer um monitoramento desse planejamento, você vai alcançar a meta, você vai alcançar o objetivo. E é isso que eu aprendi, é com isso que eu trabalho em todas as minhas atividades, por onde eu passei, nas empresas que eu passei, como prefeito regional, 500 mil habitantes, foi assim. Depois agora, como secretário de Equidade Racial do Estado de São Paulo. Eu fiz planejamento. E depois do planejamento, estipulamos metas. E por isso, Leci, que eu acho que é tão importante o plano estadual de promoção da igualdade racial do Estado de São Paulo. E você, mais uma vez, estava lá presente, né? Um trabalho que a gente fez, onde a gente procurou colocar 10 eixos temáticos, né? Educação, trabalho, saúde, habitação, desenvolvimento sustentável. Trabalhamos também o empoderamento das mulheres, da juventude, e junto com todas as entidades hoje sociais que trabalham no Estado de São Paulo,
essa pauta, a temática racial. Tenho que agradecer ao negro, tenho que agradecer os APNs, tenho que agradecer ao Instituto Samba do Livro, agradecer a Companhia Eldara, agradecer o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, a coordenação de políticas para a população negra e indígena do Estado de São Paulo e todas aquelas pessoas que trabalharam em todas as conferências, as 5 conferências que nós tivemos aqui, municipais e regionais no Estado de São Paulo, buscando essa igualdade racial, essa equidade, essa igualdade de oportunidade para todos os brasileiros, para que isso se transformasse numa política pública de um plano estadual para o Estado de São Paulo poder avançar nessa pauta, Alessi. E o São Paulo contra o Racismo, que você também tem uma lei importante para colocar em todos os comércios, Sim. É fundamental que a gente consiga alcançar esses objetivos, não é? Exato, porque uma vez falaram que ia ter muito gasto se colocasse placa em todos os lugares. Se todo gasto fosse esse, a gente não está gastando nada, está investindo. Né? Investindo na população, de um modo geral, investindo no povo brasileiro, que precisa realmente dessa oportunidade. Eu acho que não são impossíveis as coisas de serem feitas. Basta ter vontade, sabe? Vontade política. Consegue essas coisas. Eu preciso mandar um recado para vocês aqui que vai servir para todas as comunidades, né? Eu estou aqui ao lado de uma grande referência para todos nós. Estou ainda aqui conversando, mas ao mesmo tempo emocionado pelo carinho, pela atenção, né? Essa valiosa atenção que a Alessi está nos dando hoje e que vai ficar na história, vai ficar na minha história, na nossa história. Dizer o seguinte, que você, que é líder regional de uma comunidade, de uma região, de todo o estado de São Paulo, possa saber que nós estamos prontos para representar os seus anseios, para ouvir as necessidades, as demandas e trabalhar principalmente por desenvolvimento socioeconômico. O país hoje carece de mutirão de emprego, de trabalho, de renda, de empregabilidade, carece de empreendedorismo, carece de desenvolvimento social. Nós precisamos levar esse desenvolvimento social, mas sempre pensando em ensinar a pescar, em dar qualificação profissional com as ETECs e FATECs. E, Alessi, você sabe que isso assim a gente tem assim uma grande satisfação de fazer, né? Assim, isso traz dignidade, altivez para o nosso povo, né? Você sabe que o hino à negritude fala isso, né? Uhum. Ergue a tocha no alto da glória, né? Então é uma coisa assim que enche a gente de esperança, de vontade de poder trabalhar por você, por todo o nosso povo do estado de São Paulo, representar com muita responsabilidade, dando tudo de melhor que a gente possa para poder, de fato, melhorar a sua vida, né? Melhorar nesses aspectos, né? Nos aspectos das políticas públicas, transformar elas numa política de Estado, de verdade. E por mais que a gente fale muito aqui da população negra, das mulheres negras, a gente sabe que, na realidade, nós estamos falando da população. A mulher negra está na base da pirâmide social. Qualquer indicador que você pegar, quem está nas piores condições são as mulheres negras. Por isso que a gente usa elas como referência. Mas, na realidade, nós que somos de comunidade, a Alessi, que é artista, ela canta para todos. Ela canta para todo o povo brasileiro. Entendeu? A gente também tem muito amor, muito carinho por você que não é negro. Entendeu? A gente tem muita amizade, respeito. A gente tem alegria quando a gente encontra uma pessoa antirracista que não é negra, mas que pode ser antirracista, que possa defender as mulheres contra esse feminicídio, pessoas que realmente tenham caráter, tenham valores fundamentais. Isso a gente encontra lá nas comunidades. A gente encontra na periferia toda essa população, e é uma população alegre. A diversidade tem que ser valorizada, seja no ambiente escolar, seja desde as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos também. Esses dias tinha um amigo meu,
ele é do Águia de Ouro, né? É o Mané, lá do Jaraguá, e ele estava me falando o seguinte, que a gente precisa ter alguma política também para a população idosa, população negra idosa. É uma reivindicação que é sempre constante, né? Inclusive lá na Lesp, as pessoas sempre se encontram e tal para discutir. A gente batalhou muito, por exemplo, a questão do preço de passagens, né? As passagens, a condição de pegar uma condução para ir a um médico, ficou muito difícil, sabe? Para as pessoas idosas, principalmente. Então, é uma luta antiga que a gente tem, mas vamos continuar nessa luta. É isso aí, e reintegração de posse também. Foi outra coisa também que nos incomodou bastante. Foi na época de plena pandemia, todo mundo sendo despejado de casa, entendeu? Foi muito, muito triste, foi muito cruel, né? E a gente espera que a gente volte com esse projeto um dia para pautar de novo na Assembleia, porque precisa fazer isso. As pessoas o número de pessoas que estão morando na rua está aumentando a cada dia. Uma coisa muito, e a muito nossa ruim. população ela está envelhecendo, né? Então a gente precisa ter política pública, ter uma atenção especial. O pessoal que está de 60 anos até 90 anos estão pedindo ajuda, socorro para nós. Pode ter certeza, viu, que a sua demanda, a sua reivindicação, a gente vai dar uma atenção muito, muito especial. E a gente quer fortalecer, nesse momento que a gente está caminhando para o encerramento desse podcast, fortalecer as lideranças regionais. Não tenha dúvida que vocês têm um trabalho fundamental para entender o que está acontecendo de fato na ponta, que é onde o Estado sempre deveria chegar, onde os governos têm que ter uma atenção para que aquela política que ele pensou, às vezes num gabinete, num programa de governo, ela alcance aquela pessoa que muitas vezes não tem condições de chegar, não tem uma voz, não tem um espaço para poder chegar à sua necessidade até esse programa de governo. Então é por isso que eu digo para você, liderança regional, liderança comunitária, dizer para vocês, e mesmo para os empresários, os empreendedores da nossa região, das regiões, porque vocês empregam o nosso povo. E isso também é fundamental, importante. E cada vez mais vocês têm me dito que vocês querem que as pessoas tenham qualificação profissional para poder serem empregadas por vocês. Então, para vocês também vai esse recado de que a gente tem que fortalecer todas as lideranças regionais e comunitárias, como a Alessi fortaleceu e fortalece todos os dias o Zé do Caroço. Zé do Caroço, Alessi, me fala um pouco sobre essa história do Zé do Caroço. Existiu, né, uma história real, um homem que tinha um trabalho social, um trabalho importantíssimo no Morro do Pau da Bandeira, com seu serviço de alto-falante, mas pessoas que moravam na rua Petrocochino, que é uma rua que fica logo abaixo do morro, reclamavam do horário que ele ligava o serviço de alto-falante, que era por volta das 8 horas da noite, e atrapalhava as pessoas a assistirem novela. Aí queriam fazer um movimento para acabar com o serviço de alto-falante do Zé, mas isso não foi possível. Então a gente soube dessa história e acabou criando esse samba, né, que depois do segundo milênio, inclusive, ele teve um outro encaminhamento, várias pessoas gostaram da música, gravaram, e hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que a música de minha autoria mais regravada é o Zé do Caroço, indubitavelmente. E qual que é o refrão, um pedacinho do refrão? Bom, o refrão é lelelele, né? Lelelele, lelelele, no serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira. Eu já tô rouca, não tenho nem como cantar. Essa é a Alessi Brandão, nossa grande artista, essa pessoa maravilhosa que aceitou o nosso convite de estar aqui hoje de forma gratuita, né? Vocês veem que realmente é uma coisa assim, de coração, de quem tem compromisso com a comunidade, tem compromisso com a população e veio aqui hoje nos prestigiar, nos dar essa força que, sem dúvida nenhuma, tenho gratidão eterna, isso ficará no meu coração, na minha mente, na minha vida para sempre. Obrigado, muito filho. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Viu? Eu quero agradecer a você, principalmente a oportunidade que você me deu de conhecer sua família, uma família muito generosa, uma família muito carinhosa, uma família afetiva e que nos dá orgulho, sabe? De sermos, sabe, da mesma etnia, de termos pensamentos idênticos, né, em relação à vida, de um modo geral. E eu espero em Deus
que Ele te abençoe, te proteja, te ilumine e que seu caminho seja cada vez mais firme e comprometido com o povo brasileiro, não é nem com o povo paulista, com o povo brasileiro. Você tem capacidade para isso, viu? Deus te abençoe, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Aí, seu Cleto, viu aí, dona Mira? Mandou aí um recado direto aí pra família. Valeu, Érica, Arthur, Renan e Pérola. Grande abraço para todos vocês.